Aí galera, eu sou o Batista do Antidemon, quero deixar um super salve aí pra galera do Gabi Rocks. Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu estou aqui de cabelo roxo, minha gente, pintei meu cabelo todo, mas isso não é informação importante. Pessoal, é o seguinte, tô gravando essa introduçãozinha rápida, improvisada pra vocês aqui, porque é o seguinte, eu fui pra Curitiba com a minha banda Atos 2 fazer um showzaço lá, e aproveitei pra conversar com dois grandes músicos, que é o Will Matheus e o Ângelo Torqueto. Então se liga, porque esse vídeo tem muita informação bacana pra você que é músico e pra você que acompanha o nosso canal, o nosso rock cristão brasileiro aí, beleza? E olha só, pessoal, eu tô fazendo um teste aqui, tô gravando com o meu iPhone, porque é o seguinte, a minha câmera tá me dando muito trabalho. Então, nós vamos fazer um teste aí nesse formato, se ficar top a gente continua, beleza? Deixem nos comentários aí o que vocês vão achar da qualidade e tudo mais. E não esquece de já deixar o seu like, de já compartilhar esse vídeo, deixa aí as paradinhas que você sabe, se inscreve no canal, beleza? Vem comigo! E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Will Matheus, de Curitiba, para falar um pouco mais sobre rock cristão e sobre as experiências dele pra gente. O nosso vídeo tá um pouquinho diferente, formato diferente pra vocês, porque eu tô gravando do meu iPhone hoje e espero que fique bacana, beleza? E aí galera, beleza? Eu sou o Will Matheus, de Curitiba. Eu sou guitarrista e vocalista, já passei por várias bandas aí no passado, thrash metal, delivery, hard rock, Sutura. Fiz algumas parcerias aí com algumas bandas como White Cross, Taurus e coisas aí fora do Brasil também, em espanhol. Eu sou criador também do evento Praise Rock, o evento que eles estão aqui justamente para participar, com algumas bandas de Curitiba e também a banda Mentor de São Paulo. Praise Rock já está completando 10 anos. E uma coisa que eu tenho feito bastante também é isso aí, participar com bandas aí de outros lugares, então é muito legal estar com eles aqui. E atualmente o que eu tenho feito é isso, eu tenho trabalhado com o Ministério em forma integral e tenho ido por aí para os lugares diversos, assim, às vezes coisas menores, às vezes coisas maiores, mas estamos aí na estrada. E Will, fala pra gente quando que você começou a trabalhar com música? Bom galera, eu tenho essa cara, mas eu não tenho idade que talvez alguns pensam. Eu tô com 35 anos. Eu comecei a primeira banda em 1995 com 12 anos. E era uma época de ouro assim do rock cristão brasileiro e internacional. Então, o Marlon, que é um amigo meu, Marlon Roberto Silva, ele me mostrou, tipo assim, a primeira vez que eu escutei a Oficina G3 Indiferença e Nada Tão Novo, eu escutei junto assim, e falei, cara, que massa esse som, porque eu não conhecia esse tipo de som, né? Meu pai, ele escutava só Logos e coisa do tipo, que eu acho muito legal, pra quem não conhece, Logos é uma banda tranquila, assim, banda família das antigas, muito legal, mas era só isso que eu escutava. Então a primeira vez que ele me mostrou Tourniquet, me mostrou White Cross e tal, cara, eu pirei, porque eu já gostava muito de música instrumental na guitarra e tal, e foi aí que tudo começou. E tinha um evento aqui em Curitiba chamado Clubão, que era um evento que inclusive começou em Minas Gerais, começou no Som do Céu lá, com a MPC, Mocidade para Cristo, de Minas Gerais, e veio pra cá. E nesse evento toda semana rolava a banda lá, e por coincidência, como eu disse, nessa época era muito roqueiro, a época, então rolava muito rock progressivo, rock and roll, era massa, galera. Essa época foi a época de ouro, assim. Com certeza. Do rock gospel, ou rock cristão, como preferir. Bom, e uma outra questão que eu também costumo trazer para os bate-papos aqui do canal é a questão da situação atual do Brasil em relação ao rock cristão, né? Que não dá muito espaço para a gente crescer, tantas oportunidades. E o que você tem feito para vencer isso? Como você tem observado a situação do Brasil? Se está melhorando, se está piorando? O que você prevê assim, de tendências de acordo com a sua experiência musical? Bom, eu tenho tido atualmente bastante contato com o pessoal da Argentina, outros países, também outros, mas principalmente da Argentina. E eu sinto a mesma coisa no Brasil, eu sinto lá. Porque uns tempos atrás a gente era muito carente. Tenho tido muito contato com a Argentina, assim, principalmente, além de outros países, e tem rolado a mesma coisa, porque tipo, um tempo atrás, não era como é hoje. Hoje você vê bandas assim, se você colocar lá no Facebook, galera, me indique banda cristã de rock ou metal do Brasil, a galera vai te indicar um monte. Mas e a banda pode ter até 50 mil, sei lá quantas visualizações, não quer dizer que a banda seja conhecida, por quê? Porque o Brasil é muito grande e de repente uma banda lá de Belém do Pará, de Manaus, de São Luís, de Fortaleza ou até mesmo de Minas, eu posso não conhecer. Então acredito que essa época de ouro da época dos anos 90 também aconteceu porque tinha essa carência, sabe?
Sim. Mas o que eu acho que também acontece é que com essa era digital, facilita, mas também dificulta. Facilita no ponto que você pode conhecer muita coisa que não conhecia na época, mas dificulta na questão de ser muita coisa. Então a cena brasileira, eu vejo muita qualidade, assim, eu conheci algumas bandas muito boas, tipo, algumas pessoalmente, algumas via internet, mas muito boas. Mas eu tava comentando ali com o Rafa, ali do Atos, que o Brasil ele falta, acho que um movimento, assim, uma coisa que seja uma coisa que pudesse saber o que estava acontecendo no país. Então eu vejo com o futuro a cena brasileira, apesar de eu achar que ainda mais, né, não que o Oficina G3 seja a única banda de rock cristão brasileira, mas pelo fato de ser a banda mais forte, essa pausa deles afeta também um pouco, porque eles são à frente do rock cristão brasileiro. Mas, assim como, né, a gente tem algumas bandas ali que são mais ativas internacionais, e eles parando um pouco, afeta um pouco. Um exemplo, o Striper. Não, mas eu acredito que tem um futuro legal, sim. Eu vejo muita qualidade, eu vejo a galera, assim, querendo fazer a diferença. No momento eu vejo como um deserto, assim, musical, onde a gente tá buscando oásis, mas que a gente vai poder encontrar um oásis. A gente saiu ali de um lugar massa, né, e a gente tá num deserto e tá procurando encontrar um oásis, mas eu acredito que, assim como você tem feito, assim, são coisas que vão acontecer e eu acredito que o rock cristão pode voltar com força no Brasil. Amém, cara, isso mesmo. Bom, e agora para encerrar a sua participação aqui com a gente, eu queria que você deixasse um incentivo mesmo pra galera que tá lutando pelo rock cristão, fazendo a parte deles, mesmo que não só como uma banda, né, membros de uma banda, mas dando força pros movimentos, apoiando de alguma forma. O que você diz pra essa galera para incentivar para continuar fazendo isso constantemente? Bom, eu vou falar especificamente do Brasil, né, porque nos outros países o pessoal também tem feito isso e eu tenho participado bastante disso no sentido de conhecer o pessoal, mas a gente é brasileiro, a gente tá falando do Brasil, né, então o meu incentivo vai ser especificamente pro Brasil. Conheci galera assim muito envolvida em vários lugares, em Fortaleza, na Bahia, no Norte, no Rio. E eu acho que é muito importante isso, assim, porque o sonho é a coisa que move a gente. Então tem vezes que o cara ele batalha. É a mesma coisa que o cara tá nadando, de repente o cara vê, cara, eu tô nadando, não chego a lugar algum. De repente o cara tá chegando na praia e morreu. Por quê? Porque o cara, tipo, pensou que o que ele tava fazendo não tinha sentido. Então a primeira coisa, quando você fizer algo, faça o que você gosta. As coisas que podem acontecer são consequência, né? Então, primeiro você gosta, você sabe que aquilo te faz bem. Então faça aquilo, tipo, se você deixar de fazer aquilo, eu conheço um cara que tinha um trabalho legal e deixou de fazer porque de repente ficou frustrado com uma coisa. No futuro, passaram 10 anos, sei lá quantos anos, o cara voltou, porque o cara gosta. Esse é o primeiro ponto. E o que eu falo também é que uma coisa que tem acontecido é não fazer música por música só, mas você ter uma mensagem, porque tipo, você fazer música por música, qualquer um pode fazer. Tem que ter um sentido, né? De repente você pode ser um cara muito bom, mas a nossa intenção não é só essa. A nossa intenção é levar a esperança pro cara que tá sem esperança, é levar um consolo pro cara que não tem consolo. De repente uma banda secular fala, cara, se mate. A gente fala, cara, Cristo é vida. De repente uma banda secular fala assim, enche a cara porque não tem jeito. De repente a gente fala pra você, cara, tem esperança. Então música por música, eu acho que a gente deve fazer primeiro o que a gente gosta, o que vier vem de consequência, mas a gente também tem que fazer, tipo, mais que música. Tem alguns caras, assim, que eu conheci, assim, na caminhada, e são pessoas que eu fiquei muito admirado pela atitude deles, assim, sabe? Não consigo nomear, assim, aqui, pensando, mas são pessoas muito influentes e que os caras não eram só uma pessoa, um guitarrista bom. Vou dar um exemplo aqui, então, o Juninho Afran, por exemplo. Eu não tive um contato tão forte com ele, mas o Juninho é um cara muito bacana, muito humilde, a gente sabe que é um cara legal pra caramba, e, meu, o cara é um monstro de um guitarrista. Sim, vamos falar a verdade, cara. Juninho Afran, em qualquer lugar do mundo, ele seria um monstro de um guitarrista, não é um excelente guitarrista. Não é só porque ele é um guitarrista cristão, gospel, um guitarrista brasileiro, não, ele é um excelente guitarrista para qualquer lugar do mundo. Sim. E olha a pessoa que ele é, olha sempre o que ele tenta levar, o que ele faz, a mensagem que ele leva, a humildade que ele tem. Eu acho que o músico cristão ele tem que ter esse caráter e fazer as coisas assim sem desanimar, porque a gente estava falando de superação ontem, uma coisa que a gente teve, e superação é isso, meu, você fica ali, cai, levanta, aí que você é um vencedor de verdade. Se você acha que vencer é só vencer e você não vai ter que passar por algumas lutas, cara, você tá enganado. Sigam, galera, verdade. Não desistam, galera. Não desistam e vamos fazer esse Brasil aí pegar força, se Deus quiser. Amém. Glória a Deus. Então é isso, a gente vai encerrar esse bloco por aqui, mas tem mais participação pra vocês ainda. Cara, muito obrigada. Valeu, Gabi. Sempre que puder aparecer no nosso canal aí, tá? Bem-vindo, viu? Eu vou comer pão de queijo lá em Minas com vocês. Aê, vambora! Tamo junto. Tudo aquilo que eu sou e que um dia eu sonhei.
Então, galera, voltamos agora aqui com o Ângelo Turqueto, esse cara que sabe muito do rock cristão, tem muita bagagem pra conversar aí com a gente. Ele já fez parte do Desertor, Doomsday Hymn, Legacy of Kain, já apareceram aí no canal, né? Quem tá acompanhando sabe. E a gente queria saber, cara, agora sobre seus novos projetos, sobre a sua trajetória, sua história de músico aí. Hoje eu estou com um projeto solo, né? Que vai chamar Turqueto, na verdade, como banda. Mais hard rock eu gosto demais. Na verdade, eu cresci ouvindo hard rock. Depois eu acabei gostando de sons mais pesados. E por isso que eu acabei passando por bandas de sons mais extremos até. Mas eu sou bem eclético, né? Eu gosto de hardcore, eu gosto bastante de thrash metal, eu gosto de death, eu gosto de metalcore, de gente, eu gosto pra caramba, eu sou bem eclético, contanto que seja bom. Como guitarrista, eu gosto demais de hard rock, eu gosto muito de compor o estilo. E eu cresci em uma rua em que todos da minha rua, todos ouviam hard rock. Então a gente levantava de manhã para ir para a escola, os caras estavam tocando hard rock. Então eu escutava muito Queen, escutava muito Kiss. Eu lembro quando uma menina comprou em 89 um vinil de Skid Row, 18 and Life, que na época eu falei, nossa, que legal. E eu comecei a gostar muito do estilo. Mas eu lembro de uma vez que minha mãe chegou na sala da minha casa e eu nunca tinha visto, na manchete passava um esquema que chamava Clipe Gospel. Sim. Eu era menino, eu tinha acho que uns 12 anos, 11, 12 anos. E eu falei, cara, que legal, isso aí é cristão, que massa. Tava passando um monte de banda, assim. E aí a minha mãe entrou na sala e... O que você tá escutando aí, cara? Eu falei assim, não, mas isso aí não é de Deus, não, isso é do diabo. Né? Isso é do diabo. Eu falei assim, putz, o diabo é legal, né? Tô brincando, sacanagem. Não, tô brincando. Minha mãe é um amor. Hoje ela apoia pra caramba o meu trabalho. Minha mãe é cantora cristã também. Tem 5 álbuns já. Oh, bacana. Minha mãe é gente boa demais. Beijão, mãe, se você assistir. Como é que é o nome dela? Cleire. Cleire? Cleire. Eu não sei se ela vai assistir, não. Beijo, Cleire, é nóis. Ó, tá mandando beijo. Então, e aí... eu acho que por causa disso, chegou um tempo na minha carreira que eu falei, putz, eu vou fazer uma coisa que eu realmente curto. Sim. E eu gosto muito de cantar também. E não berrar, né? No Desertor eu sempre berrava. Né? Geralmente a galera me conhece como vocalista por causa do Desertor na época e era sempre berrado, né? Sim. Mas não, na igreja eu sempre cantei normal, né? Então aí eu acabei trazendo isso junto, né? E tô lançando esse trabalho novo, vai ser lançado em abril. Show demais, gente. A gente já até escutou um pedacinho aí das coisas, né? Porque a gente pode, né? E estamos gostando muito, tá show demais, viu? Dá uma moral pra gente aí quando você lançar, cara. Não, eu vou dar uma moral pro Atos 2. Aí, ó, Bandaço, com certeza. Olha o mozão lá da gente. Bacana demais, Ângelo. E agora a gente queria saber de você, assim, sobre a cena atual, né? Brasileira, sobre o rock cristão. O que você acha, na sua opinião, que está faltando para melhorar isso? O que poderia mudar? Eu acho que a cena musical em geral ela é a mesma. Sim. Tanto financeiramente quanto com relação a você ser músico no Brasil. Sim. É difícil. Mas existe como, né? E uma das coisas que eu vejo assim com relação ao rock cristão é porque o próprio cristão se colocou num patamar de se separar da música como se fosse uma música diferente, e isso daí eu acho que prejudicou um pouco. Sim. Né? Porque eu vou expressar a minha visão com relação a isso. Música é música. Sim. Tá? Então existe música boa, existe música ruim, né? E eu acho que existiu ou existe ainda um tabu dentro do meio cristão entre sacro e não sacro, né? E isso daí eu acho que prejudica muito em relação ao profissional até, né? Às vezes você fala assim, mas eu tô aqui porque eu quero pregar o evangelho. Olha, médico também, ele se formou, ele pode pregar evangélico. Por exemplo, o evangélico? Pregar o evangelho. Vamos lá, vamos voltar. Por exemplo, o médico, ele é médico, o mecânico é mecânico. Sim. Mas eles, como cristão, ele tem esse papel de ser cristão. Eu, como músico, eu tenho o papel de ser cristão. Isso não significa que eu tenho que ser irrelevante. E eu acho que essa irrelevância, ela trouxe dentro da cena musical um pouco dessa quebra. Então, eu acho que o rock cristão, ele sofre muito com isso. Porque hoje, dentro do próprio rock cristão, nós temos pessoas que pensam
desta maneira, e nós temos pessoas que pensam de uma maneira muito fechada. E isso, dentro do próprio meio cristão, acaba gerando uma certa divisão e que diminui cada vez mais o espaço para tocar, pessoas não apoiam outras pessoas. Sim. Divisão, né? Gera muita divisão, ao invés de músicos estarem juntos e se unir, e também quebrar a questão do... Essa é uma opinião minha, gente, por favor, então não é uma opinião da Gabi, porque eu não estou expondo, é a minha opinião. Sim. Eu não tenho problema nenhum, eu acho que, como eu falei no começo, música é música, então eu acho que todo mundo tem que dividir o palco com todo mundo. Sim. Tem que haver o respeito, tem que haver o respeito de ambas as partes, cristão e não cristão, e fazer com que a cena funcione, porque falando de cena, ela não existe. Para mim, falar cena hoje é uma coisa que é totalmente perdido. Mas existe como? Existe. Às vezes as bandas cristãs, elas não conseguem uma visão mais profissional da coisa. E aí o que acontece? Acontece exatamente o que nós vemos. As bandas começam e acabam, elas não conseguem seguir uma carreira, não conseguem manter um plano. Por exemplo, hoje, parte do meu salário é da música, né? Falando musicalmente. Eu também, como cristão, prego o evangelho? Eu prego o evangelho, né? Mas eu preciso ser relevante naquilo que eu faço, né? Eu não posso ser inconsequente. E eu acho que isso acaba gerando essa quebra. Sim. Né? E quem criou, na verdade, essas divisões todas foi o próprio cristão. Eu acho que as bandas deviam se profissionalizar mais, né? Se envolver mais. Eu sonho ainda com mais... músicos cristãos e músicos bons mesmo não cristãos, mas que tem a oportunidade de se envolver com grandes marcas, de conseguir de conseguir chegar lá, né? Ser uma influência, ser uma referência e de alguma maneira compartilhar a vida que ele conhece em Cristo ali. Com certeza. Então, Ângelo, agora para fechar a sua participação aqui com a gente, eu queria que você deixasse indicação aí de banda que você curte no cenário nacional, né? E também deixar seus contatos pra galera. Sim, uma banda que eu gosto bastante, inclusive foi a primeira banda cristã que eu ouvi, que de rock and roll, é o Resgate, que ainda é uma banda do coração. Eu gosto muito mesmo, rock and roll de primeira. Sim, com letras muito cabeças, muito mesmo. bom. E eu acho que falta isso também, letras inteligentes, pessoas... Com certeza. Eles são demais. Sim. E uma tal de banda Atos 2 aí que eu ouvi falar, tem uma tal de banda Atos 2, tem uma guria que tem um quase rock no nome. Olha só pra você ver, gente. Sacanagem, né? Mas eu fico muito feliz que você legal. curtiu o nosso som. Eu gostei bastante. Eu gostei quando o Rafa me enviou, eu pedi, ele me enviou, e eu curti pra caramba. Show, eu sou sincero quando eu falo, quando eu cara. gosto, eu gosto. Show demais, Muito bom. isso aí. Isso aí, galera. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, @torqueto com 2 T's, QUETTO. E no Facebook é a mesma coisa, @torqueto, QUETTO. Ou no YouTube, Ângelo Torqueto, você vai me achar lá. Muito obrigado. Valeu, Deus abençoe, galera. É nóis. There is no place for standing lies, and the truth is, I'm just a normal guy, and I won't let it go. I've tried to let it go. Sometimes I fall, trying to reach all my fantasies, and now I suffer by the hand of the sea. Desliga isso daí.